Em reunião com advogados e deputados, o presidente Jair Bolsonaro disse procurar uma saída jurídica para deixar o PSL. O objetivo é evitar que parlamentares de seu grupo percam mandato por infidelidade partidária. No entanto, uma reportagem do jornal O Globo lembra que a reforma eleitoral sancionada por Bolsonaro no fim de setembro pode assegurar à sigla uma fatia mais robusta do fundo eleitoral, mesmo em caso de debandada de deputados. O projeto aprovado nas duas casas prevê que a grande maioria dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sejam distribuídos proporcionalmente aos partidos, de acordo com o número de deputados e senadores eleitos em 2018. Em entrevista ao Globo, o presidente do PSL, Luciano Bivar, avaliou que Bolsonaro está sendo mal aconselhado e que advogados querem comandar os recursos do fundo partidário para fazer coisas não éticas. Josias. O mais curioso de certos movimentos do Bolsonaro é que eles têm cara de lógica, têm um rugido de lógica, mas são temeridades no seu estado mais bruto. Essa briga do Bolsonaro com o seu próprio partido é um desses episódios que ofendem a lógica. Não vai ser uma empreitada simples por Bolsonaro arrastar um pedaço do PSL para outro partido sem submeter esses seus seguidores ao risco de perda de mandato. Além disso, ao pular a cerca, esses bolsonaristas, eles vão sim ficar sujeitos a perder os fundos no alambrado, porque em caso de divórcio, a lei favorece o partido, que dificilmente vai perder o fundo partidário e também o fundo eleitoral, por conta, inclusive, dessa lei que o Bolsonaro sancionou. Por hora, o Bolsonaro só conseguiu duas coisas com essa encrenca que ele comprou com o PSL. Ele convulsionou o próprio partido, que vinha votando fechado com o governo no Congresso, não se sabe se vai manter esse mesmo comportamento agora, e inaugurou uma inusitada gincana de lama. O Bolsonaro e o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, eles se acusam mutuamente. O presidente disse que o Bivar está queimado pra caramba e o manda-chuva do PSL agora declara que tem um grupo ao redor do Bolsonaro, aí cita o ex-ministro do TSE e uma advogada que ele chama de advogada de rapina, que querem o dinheiro do dinheiro do fundo partidário para coisas que não são éticas. Os partidários do Bivar também estão despejando baldes de lodo. Você conversa com as pessoas que estão mais próximas do Bivar no partido, eles despejam baldes de lama sobre a reputação do primeiro filho, Flávio Bolsonaro, que é investigado por peculato e lavagem de dinheiro. A esse ponto chegamos. O Bolsonaro e os seus partidários acusam-se mutuamente de imoralidades. Presidente e seus correligionários, sem oposição no meio. Mantido esse ritmo, a plateia pode ser assaltada pela sensação de que os dois lados têm razão. Fala, Constantino. Essa novela vai continuar com mais alguns capítulos, né? O Luciano Bivar, nessa entrevista ao Globo, acho que ele foi muito prudente, inclusive deixando uma saída honrosa para o presidente. Quando perguntaram para ele se achava que o presidente ia sair ou não, ele disse que não tem nenhuma amarra e que é uma decisão independente do presidente. Ao mesmo tempo, culpou ali assessores próximos, 3 ou 4, que estariam de olho nos recursos. Com isso, diz que a culpa é da má assessoria. E então permite uma saída honrosa de que o Bolsonaro poderia permanecer no partido, se afastando dessa má assessoria, né? E tudo indica que ele permanecerá no partido, porque, como nós falamos ontem, a decisão de sair do partido é muito complicada, muito problemática, né? Porque envolve abrir mão de muitos recursos. E é disso que se trata no final do dia. Então, talvez, levando em conta que já se soubesse disso de antemão, a estratégia do Bolsonaro não era, de fato, sair do partido. É claro que ele flerta com essa possibilidade o tempo todo, é parte do projeto dele, né? Ter um partido para chamar de seu. Mas talvez, sabendo disso, o que ele queria, de fato, era enfraquecer o PSL perante a sua figura. Nós sabemos que o Bolsonaro tem essa questão personalista, do culto à personalidade muito forte, uma mentalidade militarista que se cerca muito com base em fidelidade pessoal, né? Não a projetos, a valores ou princípios, mas sim a ele, né? E acho que foi um cabo de guerra para demonstrar força, sempre ameaçar de alguma forma, plantando essas notícias, a sua saída iminente do partido, para que o partido ceda cada vez mais espaço ao controle dele
dentro do partido. Então, me parece um jogo muito mais nesse sentido do que, de fato, um rompante, um brainstorming impensado e irrefletido do presidente. Eu acho que nesse mundo da política, alguém que chegou onde chegou, a única coisa que não podemos assumir como premissa é que se trata de uma pessoa ingênua ou boboca. Então, repito, é um espólio, é uma montanha de dinheiro na mesa a ser disputada. É óbvio que o Luciano Bivar deve ter um ponto de verdade ao falar desse olho grande para usar ali para assessoria jurídica, publicitária e tudo mais, porque é muito dinheiro na mesa, isso é tentador para os bons samaritanos, imagina para os oportunistas que chegaram na política aí de forma um tanto repentina e, obviamente, estão de olho nesse poder todo, nesses recursos todos, para usar de uma forma não muito republicana. Então, me parece uma briga normal de disputa de controle e verba dentro de um partido que não tem tanta identidade. Por isso, essa novela está longe do fim. Vai lá, Vera. Ele não é boboca e nem ingênuo, mas ele é absolutamente mercurial e adora criar briga e ver fantasma e arrumar inimigo onde não existe. Tem uma natureza por si só anticonciliatória. E isso o levou, nesse caso, a meu ver, a dar um tiro no pé. Porque se a estratégia era para enfraquecer o Luciano Bivar chegou uma hora que pegou e falou: vai embora, meu filho, pode ir, leva seus filhos, leva seus deputados, como quem diz, eu vou ficar com o mesmo dinheiro, você não vai ficar aqui me enchendo o saco, para mim é o melhor dos mundos. E o Bolsonaro, o presidente da República, foi quem teve de recuar. Chamou lá seus estrategistas, sei lá quem são eles, seus advogados, para ver se dava um arranjo para, caso fosse para um partido, que se fundisse a partir de outro, pudesse levar uma parte do fundo partidário, e disseram para ele: não, meu chapa, não é assim que funciona, o dinheiro fica lá, os deputados podem até sair, mas podem perder o mandato. Ele viu que poderia levar a um desastre com uma declaração que ele deu na porta do Alvorada. Por isso que eu acho que não tem estratégia, não tem método. Nesse caso, como diria o Andreasa, tem só essa natureza para o confronto do Bolsonaro que o leva a fazer esse tipo de coisa e a falar coisas irrefletidas e falar coisas que no fim do dia não se confirmam. Hoje, nesse evento para investidores, no qual o secretário adjunto da OCDE deu uma espinafrada dizendo que o Brasil tem muito a melhorar, Bolsonaro, tinha feito lá uma fala dizendo que o Ernesto Araújo foi um herói na questão da Venezuela e que levou o Brasil. Então, ele não sabe mesmo do que ele está falando. Ele pode até ser politicamente arguto, mas ele é muito despreparado para as coisas básicas. Ele não tem conhecimento dos ritos mínimos ali. Se ele tivesse falado: olha, estou pensando em dar uma espinafrada no Bivar, talvez alguém com o mínimo de conhecimento falasse: presidente, não faça isso. Não faça isso porque o senhor tem aí uma votação da reforma da Previdência pela frente. Não faça isso porque o seu filho vai precisar de votos dos senadores desse partido que o senhor vai espinafrar, caso o senhor queira de fato mandá-lo para Washington. Não faça isso porque o dinheiro vai ficar todo com o Luciano Bivar. O senhor vai perder o único partido que lhe dá apoio na Câmara. Olha, talvez não seja legal o senhor fazer isso, presidente, porque aí os seus deputados vão sair, não vão ter muito para onde ir. E o senhor, para onde o senhor vai? O senhor já parou para pensar nisso? Então, coisas mínimas e básicas que você pode falar para o seu filho quando ele está pensando em dar um mau passo ali, que se o presidente fosse bem assessorado e se aceitasse ouvir algo de pessoas que não fossem acólitos, prontos só para lhe puxar o saco, seria muito simples de dizer, não é nada sofisticado, não é alta política, é o beabá, massinha 1 da política. Josias, Rodrigo, mais alguma coisa sobre esse racha ou posso chamar intervalo? Não, como a Vera citou o nosso amigo Andreasa, só para dizer que na análise que ele fez dessa novela, no blog hoje no Globo, ele continua afirmando que tem método. Ele acha que o Bolsonaro, inclusive, já conseguiu o que queria, que é mais conflito artificial criado, joga nuvem de fumaça, inclusive na questão lá do ministro, que estava incomodando e tudo mais, e reforça a ideia personalista de que ele está acima dessas questões partidárias.
Essa é a principal mensagem. Eu acho que ele ficou do bolsonarismo. Ele ficou abaixo porque o Luciano Bivar peitou ele. Falou, então para mim ele já tá fora. E aí ele falou, não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Ele pediu truco, o Luciano Bivar falou 6 e ele correu. Não vejo como. A gente faz agora... a frase do Luciano Bivar na entrevista é que o presidente é um homem altamente intuitivo, né? O que ele quer dizer exatamente que não há tanto método, e eu admiro por sua intuição. Acho que ele é um patriota como eu e acho que não pode levar tensões que prejudiquem a qualidade do governo. Então, eu acho que o Bivar deixou a porta de saída honrosa aberta para o Bolsonaro. E o Bolsonaro resolveu ficar. Oi? E o Bolsonaro vai resolver ficar. Tem tempo pra dizer alguma coisa aí, Brown? O Bolsonaro vai resolver ficar. Então, era essa jogada. Fala, Josias. Não vai sair. Vai lá. Rapidinho, a propósito desse personalismo do Bolsonaro, eu acho que vale a pena a gente realçar que a política brasileira vive numa gangorra entre duas formas de poder arbitrário, né? A ditadura institucionalizada e a ditadura da personalidade. Acho que depois do Estado Novo, houve umas 3 exceções. O Dutra e o Sarney, que eram personagens sem nenhum carisma, foram mais transições do que presidentes, e a Dilma, que foi poste do Lula. Na origem desse vai e vem entre as duas formas de poder excepcional, está uma certa descrença do brasileiro com as regras da democracia e um descrédito em relação aos partidos. É como se o brasileiro enxergasse nessas duas opções as únicas alternativas para mudar as coisas quando você precisa mudar. Ou é ditador ou é salvador da pátria. A providência divina vinha poupando o Brasil de alguém que acumulasse as duas condições. Hoje, muita gente já suspeita que o Bolsonaro pode ter rompido essa lógica.